A projeção é que se a gente perder a média 8 semanal, o dólar venha a cair para 104. Se ele cair para 104, o Bitcoin vai subir. Tá? Ele vai buscar lá os 25, 26 mil dólares, como eu falei para vocês, até 28 mil dólares ele pode. Então, a gente nas próximas semanas, provavelmente na próxima semana, o mercado já vai andar no semanal o suficiente para estabelecer se essas duas barras aqui vermelhas vão trazer uma terceira barra de rompimento aqui, que perca essa mínima aqui. Tá? Porque ele já está testando ele já testou aqui e rejeitou a resistência daqueles anos todos ali que eu mostrei para vocês, desse canal de alta do dólar. E aí o que acontece? Se daqui uma semana a gente perder os 109 pontos aqui no dólar, nós vamos provavelmente iniciar o movimento de respiro. Então, entre uma semana e outra semana, na minha opinião, nas próximas duas, essa semana e a próxima semana, elas vão definir, para mim, pelo menos, como investidor, qual o posicionamento que eu vou estar. Se eu vou estar mais majoritariamente comprado em criptomoedas ou se eu vou estar majoritariamente exposto em dólar. Essa é a questão. Em 2 semanas eu vou saber que tipo de movimento aqui ele vai fazer. Se ele perder a média 8 semanal, ele vai começar a trazer lateralidade para o dólar. Então, vai ter volatilidade primeiro, obviamente. Pode retestar até uma segunda vez, mas ele tende a enfraquecer, tá? Tende a andar lateralmente por um tempo, tende a fazer um movimento enfraquecido. Um dólar enfraquecido fortalece o Bitcoin, tá? E aí acontece o seguinte, eu não sei que tipo de movimento que os bancos centrais globais vão fazer para enfraquecer o dólar, mas acredito que isso vai acontecer. Não sei como, porque eu não faço parte do Banco Central, mas eu acredito que com o Banco Central se aproximando, é o Banco Central Global, composto aí de vários países, se aproximando, eles podem fazer algum tipo de movimento que traça esse pullback aqui e que rejeite essa resistência que eu mostrei para vocês. Tá? Então é isso que eu tô de olho. Eu tô de olho num possível bear trap verdadeiro. O Bitcoin, né? Conforme eu falei ontem, né? Para mim isso aqui está tentando iniciar uma alta de rompimento verdadeiro da média 8 semanal. Se o Bitcoin conseguir romper essa linha amarela aqui que eu estou trazendo para vocês, os 20.800 dólares, e o Ethereum ultrapassar os 1.380 dólares, a gente pode iniciar então essa alta de respiro, motivada muito também pela desvalorização do dólar. Tá? Então eu estou trazendo várias coisas aí, várias coisas em conjunto para vocês, para a gente pensar, né, para criar uma tese de investimento. E na minha opinião, faz valer a pena ficar exposto aos poucos em criptomoedas, mesmo no contexto de bear market. Tá? Claro que isso vai tudo ser influenciado muito pelos dados de payroll amanhã. Acabou de sair aqui o pedido de seguro inicial para o seguro-desemprego. Veio acima do esperado. Então isso é um ótimo sinal contracionista. Isso traz mais alta para os mercados. Dá um alívio de alta para os mercados, porque os mercados pensam, porra, agora finalmente o número de desemprego está subindo. Porque quando a gente está dentro do fator contracionista, a gente quer informações negativas econômicas. Se a gente estivesse na ponta do bull market, a gente gostaria de ver notícias expansionistas. Então o mercado ele reage positivamente, ou seja, o mercado de volatilidade e de ativos de risco, ele reage positivamente a dados econômicos que vão condizentes com o contexto macroeconômico e com as intenções do Banco Central. Então, se
Agora, acabou de sair, né? O número de pedidos de desemprego por seguro-desemprego está mais alto do que estava sendo esperado pelo mercado. Isso significa que é um dado positivo para o mercado volátil subir. Tá? É um dado muito positivo para o mercado subir. Tanto é que está voltando a fazer um doji, né? O mercado estava ensaiando uma queda e agora está fazendo uma recuperação de altinha aí no curto prazo. Deixa eu ver o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 5 minutos aqui, ele já começou a querer subir aqui. Tá? Então ele já começou a querer subir. E o mais importante, né? Durante um bear trap, o que a gente não pode ver é a perda da segunda barra, da mínima da segunda barra, que é essa perda aqui, ó. Tá? Então, desde que ele não perca a mínima da segunda barra, se estabelece que isso aqui é um início de tendência de alta, de curto prazo. A média 8 vai ser testada agora. Então, se a gente desenhasse a média 8 semanal aqui para frente, jogasse ela para frente aqui, ela vai ser testada. Então, estamos entre 1 a 2 semanas do rompimento da média 8 semanal para cima. Se não tiver uma semana engolfando esse movimento semanal aqui, então se nós tivermos uma nova alta semanal na semana que vem, na minha opinião, isso aqui vai ser um bear trap estabelecido semanal. E aí a tendência é que ele tente voltar pelo menos ao topo anterior. Tá? Pelo menos ao topo anterior nas próximas 8 semanas aí, até dezembro por aí. Tá? E lateralize, né? Traga um movimento de lateralização. Isso seria muito positivo para o Bitcoin. Bom, também temos que entender o seguinte, né? Os dados então econômicos, eles podem fortalecer a queda e promover alta. E hoje o principal foi os dados de seguro-desemprego, que veio acima do esperado. Então isso é um fator altista, mesmo que na economia seja um péssimo indicador, né? Porra, você tá... É a mesma coisa assim, você tá tentando pegar um movimento de alta com pessoas ficando desempregadas. Exatamente. Esse aí é o fator contracionista. Por quê? Porque você precisa do aumento de desemprego para controlar a inflação. É um dos motivadores de controle de inflação. Uma das amostragens de controle de inflação é a elevação da taxa de desemprego. Então vai vir o payroll amanhã. Vamos ver como é que vai ser amanhã também. Provavelmente vai trazer um fator contracionista também, porque eu acredito que os gráficos já estão antecipando que o Smart Money vai entrar comprado e que vai trazer essa alta. Aí me perguntaram ontem, da onde que vai sair dinheiro para ter alta agora, demanda? Cara, o Smart Money por si só consegue ter o dinheiro suficiente para alta para fazer essa demanda. Tá? Acreditem, o Smart Money controla bastante os movimentos principais do mercado. Então a gente precisa de algumas coisas importantes para o fechamento dessa semana. As barras de reversão precisam ser confirmadas e o bear trap se manter íntegro. O que isso significa? Significa que não podemos perder a mínima da segunda barra de reversão que surgiu no S&P 500 e Nasdaq. Em 2 barras semanais podemos saber a direção mestre dos preços para os próximos 2 meses. Então, o que eu disse? Basicamente isso que eu escrevi, que eu estou dizendo. Para eu ficar confiante em continuidade de alta, respiro de alta, no curto prazo, para depois ele voltar a cair, eu preciso que os dados macroeconômicos sejam contracionistas e que a gente não perca esse suporte aqui. Se amanhã perder o suporte aqui, eu já vou mudar de opinião de novo. Aí eu vou acreditar em queda infinita já para esse ano e tudo mais. Mas por enquanto acredito na defesa dessa região e compra. Tá? E se ele romper essa média 8 semanal, na minha opinião, ele vai entregar 4 a 8 semanas de alta.
que é o que pode dar um lucro interessante dentro de um contexto de bear market. Lembrando que durante quedas, movimentos de quedas, nós temos movimentos de altas, que são movimentos de pullback para o preço continuar o movimento anterior. Exemplo, o último que aconteceu aqui, que pode ser bem parecido com o que vai acontecer agora, foi esse daqui. Ó. Então, se eu colocar essa barra aqui, eu colocaria ela desta forma. E aí, se ele repetir a queda, né, ele pode fazer também uma queda bem forte na direção lá de baixo. Então, a gente poderia até chegar ali no tamanho total de mercado de criptomoedas nos 300 bilhões. Para isso aqui acontecer, gente, não basta apenas ter recessão econômica, tá? Mas tem que ter uma recessão econômica acompanhada de alguma coisa, algum cisne negro, na minha opinião. Tá? Algum evento inesperado que possa acontecer durante a recessão, que poderia levar realmente o tamanho de mercado aos 365 bi. Ou que dure durante o ano inteiro de 2023 um movimento mais assim. Um movimento menos volátil, caindo aos poucos, com menos volume, até chegar na perda chegar nessa região aí, nesse suporte aí, tá? Dos 350 bilhões, acho improvável o mercado cripto cair, porque isso seria uma retração de preços que a gente veria lá de 2019, 2017, 2016, né? Seria uma retração abaixo disso muito mais complicado. Tá? Mas, mercados, tudo pode acontecer e não tem como prever. Tá? Então, basicamente é isso. Se a gente perdesse essa região, esse suporte dos 800 bilhões, a gente vai parar lá nos 350 bilhões. No médio e longo prazo. Seria muito ruim. Então, torçam para que esse preço no curto prazo se segure aí nessa região.